Vocês vão precisar só liberar, tá? Porque está sendo gravada, para quem chegar o pedidozinho, né? Tá, então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Boa Estamos noite. aqui de novo, novamente, né? No nosso domingo, com o nosso palestrante de hoje. Estamos aqui com o Ricardo Melo, que nos vai falar um assunto aqui que é interessante para todos nós. O que salva o brasileiro, né, Ricardo? Vamos ver o que salva o brasileiro mesmo. E é isso. Agradeço a todos por estarem aqui conosco. E hoje nós damos aqui o início para mais esse dia de domingo, né? Essa palestra de domingo que tanto nos ajuda aqui. Você pode, então, Ladislau, dar o início. Vamos fazer a nossa abertura agora com o nosso companheiro aqui, Ladislau. Eu acho que travou o som dele. Tá travadinho aí, Neste Ladislau. instante, um pouquinho. Oi? Oi. Tava travado, perdão, pode ir. Iniciando. E assim, nesse instante em que todos nós, embora distante fisicamente, mas presente em espírito, em intenção, em boa vontade, nos reunimos, dedicando um pouco de tempo do nosso dia a dia para o nosso crescimento interior, nosso crescimento moral, através da exposição das palavras do nosso irmão Ricardo Melo, esse amigo de jornada, que seja amparado, intuído nesse momento. E que assim, todos nós, os ausentes irmãos de jornada, mas que também possam estar integrados nessa energia de amor, de paz e equilíbrio, em prol da energia, da harmonização energética do nosso planeta. Especialmente nesse momento de muita dor, muita perda, muita convulsão moral e social. Que possamos, nesses instantes, trazer toda a nossa atenção, a nossa percepção, para absorvermos e aprendermos o conteúdo aqui exposto e praticarmos em nosso dia a dia, procurando ser o exemplo de ser humano de bem, um exemplo de cristão, discípulo verdadeiro do Mestre Jesus, através das palavras, dos atos, mas hoje, muito especialmente pelos pensamentos, pois sabemos que tudo inicia no pensamento. Assim, agradecidos por mais essa oportunidade maravilhosa que nos concedeu o nosso Pai e Criador, através do seu amor, da sua bondade e justiça, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo através do nosso irmão Ricardo Melo, nessa noite de hoje, dedicando a Jesus, esse amigo incondicional de sempre, a poesia, a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é vosso o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ladislau. Bom, um pouquinho só do Ricardo para a gente, né? Ele é expositor das escolas de aprendizes e do curso de filosofia espírita, além de projetista aeronáutico como profissão. É isso aí, né, Ricardo? É isso Então, aí. mais uma vez, cara, obrigado por você estar aqui com a gente. E agora é contigo aí. Eu vou deixar minha câmera um pouco desligada aqui, só para eu ir trabalhando aqui com o pessoal. Aí se você precisar de alguma coisa, a gente se fala, tá bom? Ok. Tá bom, Alexandre, obrigado.
Obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer o pequeno tempo da fraternidade. Tereza aí pelo convite, né? Essa oportunidade de estar trocando, então, vamos trocar aí algumas ideias, né? Alguns assuntos. E esse tema, né? Que é um tema relevante para o cristão. Então, que a gente possa, juntos aqui, construir um entendimento melhor. Eu coloquei aí o que salva o brasileiro, né? Até porque naquela semana em que foi pedido o tema para mim, era o tema daquela semana, né? Quando o Papa lá comentou que, ao ser perguntado, né, sobre a salvação do brasileiro, né, ele falou que era muita cachaça. O brasileiro não tem salvação, né? Muita cachaça e pouco coração. Nossa. Então, aí ficou... Eu falei, vou aproveitar esse gancho para despertar o interesse. A minha ideia é trazer o conceito da salvação na visão cristã tradicional e a visão espírita. Tá? Trazer, acho que talvez, num primeiro momento dessa palestra, vai ter um aspecto assim, um pouco teológico. Tá? A gente vai estar olhando um pouco do aspecto teológico da salvação. E depois, sim, a visão espírita, que é mais próximo para a gente. Né? Então, eu peço a paciência de vocês e vamos, então, fazer essa troca. Bom, com relação à fala do Papa, é interessante, né, que eu estive aí em grupos, né? E nos grupos, o que sempre chama mais atenção é a questão da cachaça. E é isso que fez com que essa frase dele, e eu participando de grupo espiritualista, onde eu coordeno, né? E eu falava assim, vamos falar da oração como tema, né, para o grupo, mas o pessoal gosta mesmo de falar da cachaça. Então, assim, eu não tiro a razão do Papa, não. É uma característica do brasileiro. Com relação a essa parte da bebida, a gente sabe que Jesus não se opõe a isso de forma, vamos dizer, absoluta, não. Até entra aí o episódio do vinho, né? Entra também o episódio aonde Jesus fala que não é o que entra pela boca do homem que mancha o homem, né? E sim o que sai. Então, assim, é moderação, e aqueles que têm maior condições, abstenção. Por quê? Porque aí já entra a questão do corpo como templo do espírito. Então, na medida que eu tenho um corpo saudável, espiritualmente contribui, né, para o bem-estar do espírito, além do corpo físico. Mas eu acho que o interessante é que a gente explorar essa questão que ficou na segunda frase, né? Oração. Somente a oração basta? Será que nós, brasileiros, orando mais, conquistaríamos a salvação? Somente a oração. A oração, para nós, ela é uma expressão da fé. Então, ela é legítima como expressão da fé. É ali a nossa comunicação com o Criador. Então, não há que se discutir com relação ao valor da oração. O que nós podemos estar discutindo e talvez refletindo a respeito é se somente a oração, o fato de eu orar para Deus incessantemente, isso faz com que eu conquiste a salvação. Tá? Eu não sei aqui, nesse modelo de hoje, se alguém quiser participar, fique à vontade aí. Tá? Eu acho que aqui no Zoom a gente tem até essa oportunidade. Então, a oração, que ela vem da questão do crer, daquilo que eu creio em Deus e oro para Ele, basta somente? Ou essa oração, ela deve ser um retrato de um modo de ser, de alguns valores que nós já conquistamos, que se refletem na oração? Jesus fazia uma crítica à oração longa, repetida, sem interiorização, não é?
Vocês lembram num episódio onde Jesus fala assim, não façam como alguns que oram, né, em praças públicas, e com essas orações tentam transparecer uma religiosidade, uma espiritualidade elevada. Não é o muito orar, é sim a qualidade da oração. Agora, a qualidade da oração está ligada ao quê? O que faz com que a nossa oração tenha uma qualidade melhor? É a nossa fé. E aí a gente vai ver aqui hoje a diferença entre crer e ter fé, que muitas vezes a pessoa crê, ora, mas não tem fé. E aí ter fé, o que significa de fato ter fé? Né? E aí a oração como expressão da fé. A questão da salvação também implícita aí na pergunta, né, que o padre fez para o Papa, né? Como obter a salvação? Nós vamos olhar agora, no primeiro momento, essa questão da salvação. Eu vou compartilhar o slide aqui com vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem esse slide. Estão todos conseguindo ver? Se puder fazer um sinalzinho para mim. Sim, não, tá tudo certinho. Ok. Ó, a questão da salvação no meio cristão, e essa pergunta, ela é feita repetidamente. Se a gente for parar para analisar, pensar, é a maior preocupação do cristão. Porque nós viemos a este mundo em busca de um lugar melhor, né? Que essa salvação proporcionaria. Quer dizer, a maneira como eu vivo essa vida vai proporcionar aquilo que no meio cristão tradicional se chama salvação. Só que no meio espírita a gente não usa a palavra salvação, né? Qual seria a palavra espírita que a gente substitui para salvação? Há algo a ser salvo? Esse algo está perdido? A palavra salvação dá a entender que tem algo perdido e que precisa ser salvo. Né? E esse pensamento de algo ser salvo, e aí entra o papel das religiões, elas dariam as ferramentas para que a gente buscasse essa salvação. A palavra religião ela está ligada à palavra religare. E religare é atar, ligar, né, com algo divino, reatar, nos reatar com Deus. Esse seria o objetivo. Então, nós estaríamos perdidos, necessitando, né, sairmos do caminho e precisamos nos reatar com Deus, caminhar na sua direção. Esse seria o sentido tradicional do religare, né, do que significa a religião. Na doutrina espírita, nós não falamos salvação. Nós falamos em evolução e falamos em redenção. Espírito redimido. É quando o espírito já superou suas imperfeições e, ao superar suas imperfeições, ele se encontra num estado de existência melhor. Ok? Porque nós entendemos que o espírito está evoluindo sempre, ele não está perdido. O que ele pode se encontrar no momento é no momento de ignorância com relação às leis divinas, e que, na medida em que ele se encontra com elas, ele se aproxima cada vez mais de Deus. Tudo bem? Até aí? Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos para os slides agora. Salvação. Aí, então, essa questão que eu coloquei para vocês, está no canto superior esquerdo, né? O que fazer para ser salvo? Seria essa a preocupação do cristão, né? Comum. E aí, então, Jesus apresenta dois caminhos. Então, nós temos aquela famosa parábola, né, das duas portas, a porta larga e a porta estreita.
Jesus nos diz que muitos querem a porta larga, que é o caminho fácil, mas que o caminho da salvação está pela porta estreita, pelo caminho apertado. Então, aí a gente pode fazer uma análise do que Jesus está querendo dizer com isso. O que é esse caminho que é mais apertado? O que essa simbologia nos quer dizer? Porque justamente é um caminho onde requer maior esforço, requer uma iniciativa de transformação, de melhoria de si mesmo, o que muitas vezes a maioria não está disposta. A maioria está disposta a seguir, então, o caminho largo, sem fazer esse processo que na doutrina espírita nos é tão caro, né? Repetido até para muitos aqui, que é a reforma íntima, né? O autoconhecimento. Esse autoconhecimento que faz com que a gente evolua, supere as nossas imperfeições e a gente obtenha essa redenção do espírito, que seria aí o equivalente à salvação, ok? Em termos espíritas. Seria o caminho do céu e inferno no meio cristão, né? Apontando para cima o céu, o inferno abaixo, alguns herdarão o céu, outros herdarão o inferno. Esse quadro aqui do meio, na parte inferior, ele ilustra um pouco mais aquilo que nós espíritas colocamos, que são os valores que nós cultivamos, que vão fazer com que a gente conquiste um lugar melhor, né? O céu, ou um lugar pior. E aí, na doutrina espírita, nós não falamos inferno. Nós falamos que há estados conscienciais em diferentes vibrações, aonde, ao praticarmos valores como amor, justiça, verdade, humildade, paciência, fé, bondade, e tolerância, nós conquistamos um estado de existência consciencial melhor. Nesse nível de vibração, então, que a gente vai construir como morada para nós mesmos, né? na pátria espiritual. E aí, do outro lado, quem cultiva rancor, mentira, lascívia, adultério, idolatria, o egoísmo, orgulho, entre outras coisas, um estado consciencial inferior. E aí, então, aquilo que no meio cristão é falado, é o inferno de nós mesmos, né? Nós criamos esse estado consciencial. São duas formas. É lógico que não é binário assim, né? A gente aprende que na doutrina espírita há diferentes níveis de vibrações, mais elevados e menos elevados, em graus, em diferentes graus, aonde, de uma certa forma, eu entendo que há regiões onde ainda se mescla esses valores entre o espírito. E aí é o famoso umbral, né? É onde ele acaba mesclando esses valores. Os espíritos que ali estão transitando de um valor para outro. Ok? Vou contar aqui uma historinha para vocês. Mudei o slide aí. Vocês verem como é que é essa questão da salvação, né, no meio cristão. Olha só, no filme O Alto da Compadecida, encontramos o seguinte diálogo de um bispo com um cangaceiro, que estavam prestes a assassiná-lo, juntamente com um padre. O cangaceiro diz assim: eu queria que, antes de atirar no Senhor, me perdoasse os meus pecados. Vixe, ok? O bispo responde: mas para perdoar, antes você tem que se arrepender e desistir de nos matar. Aí o cangaceiro, com ironia, né, com sarcasmo, fala assim: não, tudo bem, eu me arrependo depois. Mato primeiro, me arrependo depois. Esse é um diálogo fictício do filme, mas que ele é inspirado em caso real, né? E sugere para a gente a reflexão, né? O que dá tanta certeza para esse cangaceiro que, mesmo após ele matar pessoas, ele será perdoado? O que o faz ter tanta certeza que pode adiar impunemente o seu arrependimento?
para depois dos assassinatos? A resposta se encontra, então, numa teologia, que é a pregada nos meios cristãos, que é a salvação, né, pela graça de Deus. Então, assim, você arrependido, mesmo que seja em final de vida, você, então, está salvo. E aí a gente vê a esperteza do cangaceiro, né? Bom, se até o finalzinho da vida eu tenho a oportunidade de me arrepender e crer, e eu sou salvo, então deixa eu fazer tudo que eu quero, depois eu me arrependo e peço salvação. Como é que nós olhamos tudo isso, né? O que está faltando aí? É simples assim? É simples assim? Se arrepender no final de tudo que foi feito, as pessoas que foram prejudicadas, o mal causado. Onde é que está a justiça divina? Né? Então, para nós espíritas, a gente até entende que a pessoa possa se arrepender quando o arrependimento é sincero, não como esse do cangaceiro, né? Que é o arrependimento ardiloso. Mas vamos imaginar uma pessoa com arrependimento sincero, ao final da vida. Deus é misericordioso, ele entende o coração arrependido, ele sabe quando o coração está arrependido. O que ele não vai poder deixar e aí de trazer é convidar a pessoa a reparar os males que ela cometeu. E aí entra a parte de Deus, além de ser misericordioso, ele aceitar o arrependimento, ele vai também colocar a questão da justiça. E justiça para com aquelas pessoas que foram prejudicadas. E aí nós vamos entrar com o nosso conceito da reencarnação. A reencarnação será o convite de Deus para aquele espírito. Você, então, agora terá oportunidade, na próxima existência, de receber aquelas pessoas das quais você prejudicou ao longo da vida e ressarcir seus débitos para com elas. Ok? E se ele é uma alma arrependida de fato, ele vai se sentir satisfeito de ter a oportunidade de reparar os males que causou. Não é? Deus está dando essa chance para ele reparar esses males. Agora, vamos entrar, então, nessa teologia cristã para a gente entender um pouco mais como é a teologia cristã no meio tradicional. Quando a gente olha essa caixinha aí em amarelos, que é a teologia cristã tradicional, e ela é uma teologia complexa, que ela vai subdividir essa questão da salvação em predestinação, justificação, batismo e graça. Então, são todos elementos que contribuem para a salvação, no sentido teológico cristão tradicional. Seria a salvação, então, nesse sentido cristão tradicional, né? A salvação é a eterna salvação celestial, ou salvação espiritual, que faz referência à salvação da alma, pela qual a alma se livra de um castigo ou de uma condenação eterna, que esperaria depois da morte. Essa questão da condenação eterna, para nós, também não faz sentido, né? Porque, por maior que sejam os pecados do homem, né? Como se diz, né? Nossos pecados que nós levamos, nos condenam no meio cristão tradicional, por maiores que eles sejam, eles são pequenos diante, né, de Deus. É o finito, né? O finito tentando, o finito através de seus pecados, ofendendo ao infinito. Então, Deus não poderia ter um castigo eterno para o ser finito, limitado, imperfeito que ele é, né, diante do ser absoluto e infinito que é Deus. Ok? Então, nós entendemos que não há uma condenação eterna. Esses estados conscienciais que a gente coloca na doutrina espírita, eles existem enquanto perdurarem as causas, né, os pensamentos que geram aquela condição.
que geram aquele estado de angústia e sofrimento. Predestinação, resumindo aí rapidamente, a predestinação é essa teologia do cristianismo relacionada à onisciência de Deus, sabendo previamente tudo que vai acontecer, no que se refere à salvação de uns e não à salvação de outros. A palavra predestinar é destinado antes. Então, nós vemos predestinados, destinados antes. E aí, no meio cristão, se fala muito em alguns vieram predestinados para a salvação e outros não. Quer dizer, alguns já vindos de Deus viriam eleitos para a salvação e outros não. E essa teologia, então, para nós, se eu já venho por Deus predestinado à salvação, por que eu vou me esforçar ao longo dessa vida? Ou também, se eu venho predestinado à perdição, por que eu vou me esforçar também nessa vida? Sendo que eu já estou destinado por Deus. Então, aí o livre-arbítrio não existe. Deixamos de ter o livre-arbítrio. Deus é que nos governa, ele predestina cada um. E a gente vai entender, então, que não pode ser assim. Quando nós pensamos em predestinados, nós vamos lembrar da frase de Jesus que diz o seguinte: para Deus, ele não faz diferença entre as pessoas, não faz a acepção de pessoas. Quer dizer, para Deus, todos vão ter a oportunidade de ser salvos. O que vai diferenciar é como cada um vai conquistar isso ao longo do tempo. Ok? Essa é que será a diferença. Todos teremos, somos todos predestinados à salvação. Essa é a visão espírita. Ok? E vai depender do livre-arbítrio de cada um no tempo. Alguns chegarão antes, outros depois, mas todos chegarão. Ok? E no meio cristão tradicional, muitas vezes se diz que alguns estão perdidos, já desde o nascimento, porque não foram eleitos para a salvação. O que para nós não faz sentido, né? Justificação. Então, nós tivemos o primeiro momento, predestinação. Como nos preparamos para vir para esse mundo? Destinados antes por Deus para caminhar nesse mundo e conquistar essa salvação. A justificação ela é um conceito teológico, né, que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. A justificação pela fé é também conhecido como sola fide, somente pela fé. E para os seus adeptos quer dizer que o homem passou do seu estado de pecado para de graça e, consequentemente, se tornou um merecedor da salvação, através do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz. Esse é o conceito tradicional. Quer dizer, justificar. O que é justificar? Bom, eu estou predestinado, todos nós, mas eu tenho que me justificar. E o que me justifica? E aí vai vir a controvérsia. Porque muitos entendem que bastou crer que Jesus derramou o seu sangue na cruz por todos, nós já então conquistamos a salvação. Então, é importante crer. E aí a gente vai perguntar, só crer em Jesus é o suficiente? Eu creio que Jesus... E aí eu vou lembrar de uma frase de Jesus, e Jesus disse assim, Jesus disse o seguinte: crer, até os demônios creem, porém eles não se submetem. Quer dizer, não basta só dizer eu creio. Quando a gente pensa aí a palavra demônio no meio cristão, e para nós a gente não entende que não há existência de um demônio ou Satanás ou coisa assim, mas são espíritos inferiores, a gente poderia dizer assim, os espíritos inferiores creem, porém eles não se submetem, eles não se sujeitam,
eles não obedecem, eles não entram em sintonia com a vontade de Deus, se mantendo naquela condição, naquele estado consciencial, que lhes prendem naquela situação. Ok? Então, e aí a gente vai se justificar como? Crer é o começo. Eu entendo que crer é um primeiro momento, mas depois tem que avançar para ter fé. E depois, tendo fé, tem que vir as obras da fé, que são obras de caridade. E aí, sim, a caridade como amor em prática. É quando nós externamos esse amor que nós edificamos dentro de nós através de ações em favor do próximo, daqueles que estão à nossa volta, né? Se tornando, então, um ser caridoso, como a gente aprende na doutrina espírita, né? Aí a gente se justifica diante de Deus. Né? Estamos aí nesse processo de sair, num primeiro momento, do crer, tendo fé e exercitando essa fé, aprimorando, nós vamos nos justificar diante de Deus. E esse é um problema no meio cristão, né? Quando se acredita que eu me converti, me arrependi, passei a crer em Cristo. A partir daí eu estou justificado diante de Deus. E levo uma vida normal, uma vida sem preocupações, porque Deus já está comigo, Jesus já está comigo, então não tenho mais preocupações. E levo uma vida destituída de amor, muitas vezes, de caridade, destituída das virtudes cristãs, como compaixão, piedade, né, tolerância, paciência. E aí a gente vai encontrar esse fenômeno que a gente encontra no meio cristão, porque a gente fala assim, o Brasil é um país cristão, mas os exemplos não cristãos se multiplicam. Se multiplicam. E a gente pergunta por quê? Porque ainda não vivenciamos os valores cristãos, ainda não internalizamos. Uns mais, outros menos. Alguns ainda nem despertaram para o interesse, né? E outros mais avançados, e aí, então, praticando, vivenciando e dando aquilo que Jesus fala, né? Exemplos, né? 100 por 1, 1000 por 1, né? E por aí vai, como na parábola. Ok? Vou avançar aqui mais um slide. A gente ouve muito falar de graça no meio cristão também tradicional. Muitas vezes a gente não sabe o que significa direito. Posso fazer um comentário? Pode fazer, Pedro, fica à vontade. É que você pegou e citou lá a questão, o trecho que Jesus chegou e disse assim, você crê, até os demônios creem. Aí eu fui procurar aqui rapidinho, aí eu achei aqui na Bíblia rapidinho, em Tiago, capítulo 2, está escrito assim mesmo, no versículo 17, 18 e 19, e no 20, ele fala, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão querer tu saber, a fé sem a obra é morta. Isso é assim, eles também aprendem isso, só que parece que eles esquecem desse detalhe que você só dizer que você crê, que você tem fé, eles não entendem que você tem que demonstrar essa fé através das suas obras, fazendo, mostrando, senão... Perfeito, Pedro, perfeito. Inclusive, isso é fácil você dizer assim, eu tenho fé. Né? Fácil soltar isso da boca para fora. Agora, o que testemunha essa fé? Né? O que ratifica essa fé?
né? Então, aí são as obras, conforme o Tiago nos coloca aí. Eu tenho, viu, Pedro? Eu tenho até um slide aqui sobre isso, né? E a gente vai estar colocando aí também depois para ficar gravado aí, tá? Na palestra de hoje, está incluso aí. E é isso mesmo. Parece até assim algo tão direto, né? Uma coisa que deveria ser compreendida, porque eu tenho fé, a fé ela significa algo mais, é algo transformador. Então, ela deve nos tornar uma nova criatura, uma pessoa melhor, que produz bons frutos. A gente já tem esse entendimento claro. Não dá para dissociar a fé de uma postura melhor de vida, daquilo que no Evangelho, na Bíblia, eles falam assim, nós estamos nos santificando, que é a expressão do cristianismo tradicional. É um processo de santificação, de melhoria, de transformação de si mesmo. E aí, na medida que você se melhora, você produz bons frutos. Né? Então, é todo esse processo que, na reforma íntima, nós falamos em evolução, transformação, né? De mudança, né? Do nosso interior. Eu vou colocar aqui agora, então, a questão da graça, porque a graça também é muito comentada, né? A graça de Deus desceu sobre mim. Na medida em que a graça desceu sobre mim, eu passei a ser nova criatura. Sou novo. A graça é um favor imerecido, quer dizer, sem merecimento. É uma indulgência, um auxílio divino. E segundo essa doutrina, a graça é a benignidade de Deus, a caridade de Deus para com os homens. Não para obras de justiça que tivéssemos feitos nós outros. Está lá em Tito, né? Carta a Tito, de Paulo, apóstolo, capítulo 3, versículo 1 e 6. Essa obra de justiça que está sendo colocada aí, Pedro, e até os amigos aí, é diferente das obras de caridade. As obras de justiça, elas estão relacionadas às obras judaicas, que essas obras judaicas, que eram uma série de regras exteriores, né, fazia com que alguém se justificasse diante de Deus, até sacrifício de animais. Os judeus, quando eles, ao longo do ano, cometendo seus erros, né, aquilo que a gente conhece como seus pecados, que na doutrina espírita a gente não fala a palavra pecado, a gente fala a palavra imperfeição. Né? Quando a gente pensa nos pecados, é a gula, a avareza, luxúria, orgulho, e por aí vai. Né? Então, são as imperfeições do espírito. Então, aqui nós não comentamos o pecado como algo como que os nossos erros, as nossas ofensas, pudessem ofender a Deus. Nossas ofensas não ofendem a Deus. Deus é o infinito. E o finito não pode ofender o infinito. Ok? Mas na tradição judaica, sim, ofendia-se a Deus. E quando Deus era ofendido, haviam pragas, haviam situações inúmeras de castigo. Então, para se reconciliar com Deus, era preciso fazer essas obras de justiça, sacrifícios de animais, longas orações, rituais exteriores. E aí a crítica é essa. A crítica aí de Paulo, nessa carta ao Tito, ele está dizendo o seguinte: nós precisamos da graça de Deus, não são nossos sacrifícios, as longas orações, não é nada disso que vai fazer com que Deus se incline sobre nós, porque Deus não necessita desse sacrifício. Paulo vai fazer um grande esforço para tirar essa mentalidade de que nós podíamos barganhar a nossa salvação com Deus. Não, as obras de justiça não conquistam a salvação com Deus. A salvação de Deus, ela vem pela sua graça, pelo seu auxílio. Então, aqui na doutrina espírita, nós podemos interpretar assim, esse entendimento, né, do cristianismo tradicional. Nós podemos interpretar assim. Nós
somos espíritos que necessitamos do auxílio divino para a melhoria de nós, né? A nossa melhoria. Então, é por isso que a gente ora a Deus, pedindo esse auxílio, pedimos a benevolência dos nossos mentores, para que eles nos guiem. E eu sou dessa compreensão de que nós ainda, né, somos aqueles que dentro de nós carregamos, né, luz e trevas. Então, somos tons de cinza. E a gente, com esse nosso cinza, a gente quer caminhar para a luz, para o cinza mais claro. E aí, então, nós empenhamos todo o nosso esforço para caminhar para a luz. Mas, muitas vezes, o nosso esforço balança. O nosso esforço é carente do auxílio divino, do amparo espiritual. Então, é aí onde entra essa questão da graça, né? De Deus, na sua benevolência, olhar por nós e mandar espíritos, mensageiros, anjos, tutelares, de forma que possa nos auxiliar para a conquista desse estado melhor de ser, que é esse cinza que já vai se transformar em luz lá na frente. Emmanuel confirma isso numa das suas obras, dizendo o seguinte, que se não fosse a participação da espiritualidade na existência humana, nós não teríamos chegado ao estado de civilização. Já ouviram essa frase? Não sei se alguém já lembra disso. Está numa das obras de Emmanuel que eu li. Quando eu li pela primeira vez, me chamou muito a atenção e me fez pensar o seguinte. Vamos dizer, então, que Deus colocasse a gente sobre a Terra, lá no começo. Já no estado aí de civilização, no começo de civilização, né? No estado lá mais antigo. E deixasse de lá para cá, sobre o nosso andar, sobre as nossas capacidades somente, sozinhos aqui na Terra. E aí a gente vai entender que o homem, por si só, ele ainda não é capaz de construir, como Emmanuel está nos dizendo, né? Sem a participação da espiritualidade, nós não teríamos chegado ao estado de civilização. Então, há sempre, além das atividades materiais que o homem realiza, há o amparo, essa graça divina, que, através da sua benevolência, faz com que a gente progrida, evolua. Ok? Acho que todos nós temos essa luta aqui, não temos? A gente tem as nossas lutas, recorrer à oração, recorrer ao centro, a ajuda dos irmãos espirituais. A gente não conta só com as nossas forças. Não é? A gente conta também com o amparo divino, porque só as nossas forças, muitas vezes, não são suficientes. Aí entra a oração, entra essa graça. Ok? E o batismo. Então, o batismo no meio cristão, ele significa o perdão, sendo uma súplica que o pecador leva a Deus para adquirir uma consciência pura. Né? E aí, no tempo dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, eles batizavam naquele processo de imposição de mãos, oravam, e algumas pessoas manifestavam a mediunidade. Que nós, no meio, nós falamos mediunidade, católicos e protestantes falam em carismas, dons espirituais, como mediunidade de profecia, de cura, de consolo, de transmitir a fé. Paulo fala em 14 dons, que através dessa conversão a gente passa a se manifestar. Tem alguns dons que são tão comuns que a gente exerce eles e não percebe. Porque eles surgem naturalmente de nós. A palavra de consolo, por exemplo, a palavra da fé. Quer dizer, antes desse arrependimento, dessa mudança de vida que nós
adquirimos, nós não éramos capazes de ter palavras de consolo, não éramos capazes de ter palavras de fé, muitas vezes até a cura da imposição de mãos através do passe. A imposição de mãos e passe é a mesma coisa. Então, são coisas que surgem nessa sintonia com a espiritualidade, na medida em que a gente, então, realizou essa mudança. E essa mediunidade que se manifesta, para nós espíritas, deve ser exercida em favor do próximo. É um dom dado gratuitamente, né, de graça, essa coisa que é a benevolência da espiritualidade, que deve ser exercida gratuitamente, santamente, como a gente tem, então, nas obras básicas, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, toda essa orientação, né, de usar a mediunidade dessa forma. Ok? Pulei um slide aqui, vamos adiantar um pouquinho. Salvação pela graça e pela caridade. Então, aí, o título já nos coloca que a salvação pela graça é a salvação tida no meio tradicional e a salvação pela caridade é o conceito espírita. Ok? Então, diz assim, ó, que os defensores da salvação pela graça, Deus, então, desce uma graça sobre a pessoa e ela está salva, né? Que é contrário à salvação pelas obras, né? Como Tiago nos disse aí, Pedro comentou, cita Paulo de Tarso, que afirma assim, ó, os que acreditam na salvação pela graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios, do capítulo 2, versículo 8 e 9. É fundamentado nesse versículo essa questão da salvação pela graça. E aí o pessoal confunde muito essas obras que Paulo está comentando como oposição às obras de caridade. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando das obras judaicas, das obras que são consideradas obras de justiça. É isso que Paulo está criticando, conforme eu comentei com vocês. Porque Paulo fala assim que os rituais judaicos, eles tiveram o seu tempo. Eles eram como um pedagogo, como alguém que nos ajudou a conduzir até aqui, mas que a partir de Cristo, as obras da fé, da caridade, essas é que passam a valer. Ok? E aí até tem outras oportunidades que Paulo vai falar, né, sobre cada um segundo as suas obras, repetindo aquilo que Jesus falou em muitas outras passagens, né? Então, resumindo para nós é isso, ó, é o amor que nos leva a Deus e não simplesmente as obras, que podem muito bem ser interesseiras, como de fato acontecia com os fariseus. E por isso a advertência de Paulo, porque os fariseus realizavam essas obras de justiça, com isso comercializando com Deus a sua salvação. Então, nós espíritas, quando fazemos a caridade, a gente faz com desinteresse, procurando exercitar na caridade os atos de amor, e não como moeda de troca para com Deus. Quando a gente raciocina dessa forma, que a gente quer fazer algo, e com isso esperando um lugar no céu, ou até mesmo brincando aqui, né, com um lugarzinho em nosso lar, a gente corre o risco de ter muitas decepções. Não vai dar, não vai ser um passe para entrada em nosso lar. Né? Eu chegar com uma listinha lá, eu distribuí isso, eu fiz aquilo, não vai funcionar. Porque, na verdade, tudo isso é para transformação e melhoria de cada um de nós. Nós somos aqueles que, ao socorrermos o irmão, somos aqueles que também estamos nos socorrendo, nos transformando. E isso é importante, né? Então, assim, o espírita não pode esperar que, realizando a caridade,
ele vai, então, com isso, conseguir um bônus hora, aqui já uma garantia posterior lá no mundo espiritual, né? Façamos com desinteresse, com amor, né? Com desprendimento. E aí, Pedro, o slide que eu comentei com você já comentou sobre ele, Tiago, né? Fé sem obras é morta. O Pedro aí já fez a leitura para a gente, né? E aí é o grande, né, desafio filosófico, né, que o Tiago faz. Você diz que tem fé, tá bom. Mas cadê as suas obras? Como é que você prova a sua fé? Eu provo a minha, por aquilo que eu faço. Todas as minhas ações são testemunhos da fé que eu carrego. E você, que tem fé, mas não tem nada visível que demonstre a fé que você tem? Como é que você prova? Então, por exemplo, é fácil, por exemplo, dizer que tem fé na comodidade, na riqueza, transformando, por exemplo, muitas vezes o meio da fé numa forma de ganhar a vida, de enriquecimento. O duro é fazer como Jesus, né? Sem receber nada em troca, sofrendo. É o maior testemunho de fé que nós temos. Alguém que poderia ser muito mais do que ele foi aqui na Terra, abriu mão de tudo pela sua fé. É lógico, a fé de Jesus é uma fé transcendental, que serve de exemplo para nós. Nós vamos procurar nos espelhar nele, né, de acordo com as nossas limitações, mas sempre tendo ele como um farol. E ele falava, eu não tenho aonde repousar a minha cabeça. Né? Então, é muito fácil, muitas vezes, você ter a fé e até em cima dessa fé, por exemplo, como a gente vê no meio cristão, infelizmente, muitos se enriquecendo, né, pela fé. O trabalhador espírita, por exemplo, ele não faz nenhuma forma de ganho das atividades espíritas. Então, quando ele doa do seu tempo, sem receber nada em troca, ele está demonstrando na prática a fé que ele possui. Porque ele sai de casa toda semana, se dirige, para o seu tempo e vai em frente, né, testemunhando a sua fé. Ok? Essa questão da salvação para nós está lá no livro Céu e Inferno. Fica aí um slide de recomendação. Quem quiser saber um pouco mais do estado dos espíritos, né? Esses estados conscienciais em que cada um se encontra, tanto de alegria quanto de dores, ou até estados medianos, a gente vai encontrar no livro Céu e Inferno. Que aí diz assim, né? Um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e demônios, as penas eternas, seguido de inúmeros exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Então, é a visão espírita aí, do estado espiritual que se encontra cada um depois dessa existência. Fica aí a dica. Na linguagem religiosa, né, a salvação, então, é a realização do destino eterno do homem na vista e na posse de Deus. E diz que, então, que está salva a alma que escapou às penas eternas e alcançou as bem-aventuranças no céu. E para os cristãos, essa salvação opera-se por Cristo, o único Redentor e Salvador. Para os espíritas, salvar-se é aperfeiçoar-se, a fim de não cairmos em estados de angústia e depressão após o trânsito da morte. Em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. E a gente substitui, então, a palavra salvação por evolução. E somente assim nos livraremos da crença de que estamos sendo salvos simplesmente por aderirmos a uma doutrina, a uma religião, ou por termos sido submetidos, né, então, a um sacramento religioso. Eu tenho uma experiência muito bacana indo com minha esposa numa missa católica aqui de Jacareí.
aonde lá tinha um padre cego. Esse padre cego, ele dá aquela missa com alguma regularidade, e naquela missa eu fiquei muito satisfeito porque ele falou dos sacramentos. E ele falou algo muito importante, que é o seguinte, que o católico não pode passar pelos sacramentos, que eles são distribuídos ao longo do ano, são mais de 10 sacramentos, eu não lembro agora exatamente o número exato, mas ele não pode passar por essa estação de sacramentos e chegar ao final do ano e continuar a mesma pessoa. Ele tem que se melhorar. Então, ali entrou para mim a questão da reforma íntima. O sacramento ali, então, ele passa a ser uma ferramenta para melhoria, para transformação. E aí vai de encontro àquilo que a gente tanto preza, né? Que a salvação nós é que temos que alcançar através da transformação de nós mesmos. E aí, nessa experiência que eu tive lá, eu fiquei bastante... Gostei muito desse padre e dele reforçar essa mensagem, né? Não basta só fazer sacramentos, não basta só seguir os rituais. Como para nós também, a gente poderia dizer assim, não basta ir só no centro, né? Não basta eu também só participar de algumas ações sociais destituídos do sentimento, do processo de transformação. São ferramentas para que a gente evolua, né? Que a gente procure esse estado melhor de ser. Esse slide agora que eu vou passar para vocês é muito importante, porque é uma crítica, então, que o Berto Holden, bastante conhecido aí de todos, é um texto que muitos talvez aí já conheçam. Esse texto chama A Fé Morta dos Ignorantes. Aí é a crítica aí. A crítica do Holden é: não basta crer, é preciso ter fé. Então, quando eu comentei que, num primeiro momento, a gente crê, mas a gente precisa ter fé, a gente vai entender agora o significado de fé, né, que o Berto Holden nos passa e que tem a ver com a origem da palavra fé. A gente vai ver isso agora. O Berto Holden, para aqueles que não conhecem, é um filósofo, educador, teólogo catarinense, radicado em São Paulo, é um precursor do espiritualismo universalista. Então, tem muitas obras, né? E aí a frase dele, né? À luz de Cristo, da cruz de Cristo, resolvo todos os problemas da vida e da morte. Vamos ver esse texto que é a fé morta dos ignorantes. Peço a paciência de vocês, eu vou fazer uma leitura até para não mutilar o texto, tá? Porque o texto é bem bacana. O Berto Holden vai nos ensinar o seguinte, que desde os primeiros séculos do cristianismo, quando o texto grego do Evangelho foi traduzido para o latim, principiou, né, iniciou uma funesta associação de crer com fé. Pois a palavra grega para fé é pistis. Quando se passa para o verbo, né, é pisteuem. Infelizmente, o substantivo latino fides, que correspondente a pistis, não tem verbo. Então, os tradutores latinos se viram obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego pisteuem, que deu, então, no credere, que em português acabou virando crer. Então, veja que nessa transliteração, na mudança de uma língua para outra, essa transliteração corrompeu o sentido original. Então, aqui ficou crer, quando, na verdade, não era só isso. Fides tem um outro significado mais amplo. A gente vai ver. Aí ele diz assim, ora, a palavra pistis, ou fides, significa, originariamente, harmonia, sintonia, consonância. Portanto, ter fé é estabelecer ou ter sintonia e harmonia no espírito do homem, o espírito divino. Então, não é só crer, é ter sintonia.
estar em harmonia com Deus. Se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez ele creia. Ele sabe que Deus existe, mas não se submete, quer dizer, não entra em sintonia. Ter fé, então, seria entrar em sintonia. Vai além de crer, né? Então, esse homem pôde, em teoria, aceitar que Deus existe e, apesar disso, não ter fé. Então, ter fé é estar em sintonia com Deus, tanto pela consciência, como também pela vivência. Ao passo que um homem sem sintonia com Deus, tanto pela consciência como pela vivência, pela mística, pode ser místico, né? Pela ética, pode crer vagamente em Deus, mas não entra em sintonia com ele. Crer já é um ato de boa vontade. Ter fé é uma atitude de consciência, de vivência. E a conhecida frase, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, é absurda e blasfema, no sentido em que ela é geralmente usada pelos teólogos. Mas se lhe dermos o sentido verdadeiro, segundo a origem da palavra, porque a salvação não é outra coisa senão a harmonia da consciência e da vivência com Deus, e a substituição de ter fé por crer há quase 2000 anos desviou a teologia e deturpou profundamente a mensagem de Cristo. Então, aqui a gente aprendeu aqui com o Roberto Roden que não basta dizer eu creio em Jesus. Se alguém diz eu creio em Jesus, a gente pode fazer a seguinte pergunta: você tem fé em Jesus? Você está em fidelidade para com ele? E o que é estar em fidelidade para com Jesus? É seguir os seus ensinamentos. Isso é estar em sintonia, né? A gente pensa em Jesus como um grande mestre que veio até essa terra, deixou esse evangelho que é de salvação das almas, que é de redenção, de evolução, que nos leva a uma condição maior, melhor de existência. Agora, se Jesus voltasse hoje, depois desses 2000 anos passados, e ele viesse ver o que os seus alunos aprenderam e vivenciam, o quanto eles são fiéis aos seus ensinamentos, aí a pergunta que fica, né? Ele ficaria feliz? Ele seria um mestre que se sentiria realizado? Terá, sim, com certeza, os seus discípulos sinceros que testemunham o seu evangelho. Mas, com certeza, ele terá, e ele aí sabe, né, porque ele conhece tudo, que há muito ainda por fazer, há muito ainda por se melhorar. Ok? E o próprio Jesus, ele, no seu evangelho, ele fala, né, que nós teríamos dias de aflições, aonde nós teríamos grandes desafios. A gente está vivendo, por exemplo, pandemia, onde nós temos que testemunhar a nossa fé. Então, o desejo é que, diante das dificuldades, nós possamos ser esses, somos capazes, né, de testemunhar sempre a nossa fidelidade para com Jesus. E não bastar dizer somente cremos. Nós temos fé, temos fidelidade. A questão da caridade aí, tão conhecida por todos. Quando a gente faz a caridade, o gesto, a gente sabe que a gente está aqui na benevolência. E a caridade, porque nós temos o lema espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então, nós estamos aqui falando em salvação. E aí, o que é essa caridade? É a caridade como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 866. Benevolência para com todos, indulgência e tolerância para com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, a princípio, quando a gente faz um gesto de caridade, um sopão,
uma ação caridosa, no sentido mais popular, nós estamos aqui ainda na benevolência para com todos. Minha bondade faz com que eu estenda a mão para o próximo. Mas a caridade espírita vai além disso. Ela pede para a gente ser tolerante, indulgente, e também aprender a perdoar as ofensas. Quer dizer, é um estado de ser. E aí é desafiador para todos nós, né, gente? Porque nós vivemos tempo onde está faltando tolerância, está faltando perdão, né? Tempos de polarização, de sectarismo, né? Das pessoas em conflito. Então, é o apelo que eu faço aqui a todos nós espíritas aqui, a comunidade espírita, que nós sejamos aqueles que damos o exemplo diferente. Porque é aquilo que Jesus disse, né? Se nós perdermos a nossa luz, o que será do mundo? Será trevas. Se o sal perder o seu sabor, o que será? A comida, então, será insonsa. Então, esse é o convite, da gente ser esse que tem o estado de ser caridoso. Além dos gestos caridosos, de socorro e auxílio ao próximo, sermos caridosos no dia a dia, quer na família, no ambiente social, nos grupos em que nós participamos. Né? E aí, então, os espíritos nos recomendam isso. Submetam, então, todas as suas ações ao uso da caridade, e a consciência os responderá. Ela não só evitará que pratique o mal, como também fará que pratique o bem. Pois uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. E para se fazer o bem, sempre se torna preciso a ação da vontade. Para, se não praticar o mal, basta mais das vezes a inatividade e a despreocupação. Esforcemos-nos, então, né? Pois, esforcemos nós, irmãos, né? Observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dados que todos, quando praticam a caridade, são discípulos de Jesus, independente da seita, da religião a que pertencem. E esse é o lema da doutrina espírita que eu gosto muito, que fora da caridade não há salvação, é algo universal, acessível a todos, sem distinção religiosa, sem distinção cultural. Todos podem, o budista, o hinduísta, né, o católico, o protestante, o espírita, o umbandista, o que for. A caridade é acessível a todos, não se limita pelos horizontes, né, das divisões que nós criamos no mundo. Ok? E aí eu encerro, então, o encontro dessa noite, aí relembrando a máxima de Kardec, né, fora da caridade não há salvação, e a sábia argumentação do Chico, nosso querido Chico Xavier. Pois ele diz assim, que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Aí a pergunta, então, né? Brasileiro tem salvação? Tem. Que nós conquistemos a salvação pela prática do amor e da caridade. Tá bom? Essa seria, então, o caminho da salvação, não só para os brasileiros, mas para todos no mundo inteiro. Tá bom? Um abraço. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação. Ricardo, a gente agradece, e aí a gente vai realmente para a segunda parte da palestra, que seria, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. A Tereza, o próprio Pedro, Ladislau, se quiserem, fiquem à vontade. Acho que a Tereza estava querendo falar, que eu vi ela levantando a mãozinha. Não, o que eu não ia interferir o Ricardo, não. Mas agora, já que foi dada a palavra, eu vou dizer para o Ricardo, né, Ricardo? Mais uma vez, gostei muito da sua palestra. Você não tocou só na doutrina, mas fez as comparações
com outras religiões cristãs ou outros ensinamentos. Isso daí desperta na gente, né, um entendimento mais até aprofundado, mais claro da doutrina espírita. Foi muito bom, que muitas vezes a gente não tem esse estudo também sobre outras religiões e você tem esse estudo, né? Gostei muito, Ricardo, muito obrigada pela sua contribuição e vamos contar com você mais proximamente, porque parece que a pandemia vai continuar, né? Vamos trabalhar online. Porque se não Vamos for contar, online, você vai estar no pequeno templo. com certeza. Muito obrigada, E Jesus abençoe o seu dom da palestra, do eu que ensinamento. agradeço, Tereza, e eu vou mandar esses slides, um PDF deles, para você, e você repassa para quem tiver interesse, ok? Tá bom, É obrigada. para ter os textos aí para pesquisa, né? É. Ampliar. E a ideia foi isso, porque a caridade é um assunto bastante, né, que a gente conversa bastante sobre isso, reforma íntima. Então, eu tentei ampliar mesmo, fazer esse comparativo para a gente poder sair até um pouco do lugar comum e ampliar a nossa visão do entendimento. E eu acho muito importante que a gente possa ser aqueles que dialoguem melhor com as outras formas religiosas, compreender a sua forma de pensar. E que, numa determinada oportunidade, pode dar uma contribuição positiva, né? Bom. Com certeza. Isso aí, pessoal. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se não, acho que poderemos encerrar por aqui, né? Agradecendo ao Ricardo mais uma vez, né, Ricardo? Mais uma vez, obrigado aqui por estar conosco. E vamos assim, né? Encerrando então dessa forma. Você gostaria, Tereza, de fazer um encerramento para a gente, por favor? Ah, eu sou expert em passar esse pedido também. Eu vou passar por exemplo, para o... Tiana, você está me ouvindo ou você está com o microfone não ligado, né, Tiana? Não, eu estou te ouvindo, sim. Então, tá bom. A Tiana é a nossa dirigente da Escola de Aprendizes, né, da 11ª turma, de sábado à tarde, 16 horas. Ela está conosco, junto com a Verinha. E aí, Tiana, vamos encerrar? Vamos. O Por trabalho que de não, hoje? né? Olha aí, Por com que vocês não, todos né? aí me amparando aí, vamos que vamos, certo? Então, tá bom. Então, Então, vamos vamos lá. envolvendo a Tiana, e muita luz, muita paz, muito amor, para ela fazer o encerramento desta palestra tão boa da noite de hoje. Queridos companheiros, queridos irmãos, mais uma vez agradecidos a Deus e a Jesus por essa oportunidade de esclarecimento, de aprendizado, desse amor fraterno que nos instrui, nos revelando as coisas que ainda não compreendemos e nós, dentro de nossos corações, sentimos-nos assim mais serenos e seguros. Agradecendo a esta oportunidade, vamos pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos, que o nosso companheiro palestrante seja abençoado onde quer que esteja e leve sua mensagem. E a nós, que tivemos o privilégio de mais esse aprendizado, tenhamos em nós a gratidão imensa pelo aprendizado que Jesus nos concede. Pedindo por toda a nossa casinha, o pequeno templo da fraternidade, que a espiritualidade superior possa envolvê-la em muita paz e harmonia. Que todos os seus dirigentes, seus voluntários, seus assistidos, todas as seus trabalhos, todas as suas escolas de aprendizes do Evangelho, evangelização infantil, mocidade, gestante, possam ser todos abençoados. E nós, aqui, agradecidos a Deus, vamos pedindo que na próxima semana aqui nos encontremos para mais um aprendizado. E num abraço fraterno, um abraço caloroso, com os nossos corações repletos de alegria, vamos agradecer a Deus e a Jesus
dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair ante estas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim, agradecemos, vamos dizendo que assim seja, sempre em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Tiana, pega no laço aí o Ricardo Melo para as aulas da Escola de Aprendizes. Mas ele já está aqui? Ele já está aqui? Ele já está Então tá aqui, bom. O salário é o mesmo, viu, Ricardo? O salário é o mesmo, não vamos dar. Ele já tem marcado, Tereza. Então tá Acho bom. que ele não está sabendo ainda, viu, Não? Ricardo? Você não está sabendo. Como ele é muito ocupado, fala para a Verinha avisar bem antes. Deixa, vamos dar um jeitinho. O Ricardo, o Alexandre, o Lau, já está tudo aqui no esquema novamente. Viu, Lau? Ele está dando uma risadinha ali, mas quietinhos aqui, mas já estamos com Pode vocês pegar o todos Pedro, aqui. pode pegar o Pedro também. Tiana, eu Pedro amo também? lembretes, viu? Fala, Ricardo. Oi? Eu amo lembretes. Então vamos que vamos, certo? Nós vamos sim, temos umas aulas aí que é bem o tipo de vocês. Então, é para lá mesmo que nós vamos. E do Pedro também. Conheço, assim, superficialmente os meus amigos, preletores. Pode ver, da aula que eu digo, que está mais afim do Pedro, está mais afim do Lau. A Valéria precisa soltar um pouco essa voz aí também, começar a pegar aula. Professora, área de magistério. Né? Olha, começar a o soltar Ricardo mais acabou aí. de falar, não vamos esconder aquilo que nós sabemos. Então, vamos soltar, viu, Valéria? Viu, Tereza? Oi. A aula da Selma ontem foi um enlevo total. Pronto, pega a Selma mais vezes. Problema de expositor não vamos ter. Não, graças não vamos a Deus. Ficar, não. Nós já vamos indo para o primeiro exame, vocês aí se preparam. Tá bom? Exatamente. Tá legal, gente. Então, Fiquem ótimo, com Deus. Obrigada. Que agora eu também já sou trabalhadora do Pequeno Tempo, né? Lembrando que a Tereza, não sei se vocês estão sabendo, a Tereza tem aí a letra do hino do Pequeno Tempo. Falta o pessoal ensaiar. Falta gogó e quem toque um violão para a gente cantar. Eu vou ver se na turma da escola tem alguém que, olha... Aqui, pelo jeito, o pessoal daqui, ninguém toca um violãozinho. Pois mas nós vamos arranjar. Mas só quem está aí no suporte técnico, você já está ganhando, viu, Alexandre? Tá o salário é o mesmo, tá? Tá bom. Tiana, você passou para o Alberto e a Fátima, eles não estão ensaiando? Eu vou pedir para eles gravarem CD, né? Gente, se ficar conversando, eu fico muito tempo. Então, vou ficar quietinho, viu, Alexandre? Tchau. Fica tranquilo. Tchau. Deus bom descanso abençoe. para Tchau todo para mundo. vocês. Beijo. Tchau. A Juliana está ali escondidinha, mas um beijão para ela. Ela Isso. E o Edson. Tchau, beijo, boa noite. Tá bom. Tchau, Juliana. Boa noite. Tchau, Edson. Um abraço. Tchau, tchau.